Bom, pessoal, continuando o meu curso sobre os anos 70, que é baseado no meu livro Pelé, Kissinger e Golbery, que é um livro que basicamente sobre a Guerra Fria, né? Que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né? As duas maiores superpotências, como eu tinha dito já, eram Estados Unidos e a União Soviética, que tinham dividido mais ou menos o mundo em zonas de influência, né? Então a Europa Oriental, como eu já falei, ela foi ocupada pelo exército soviético, né? E a União Soviética ela impôs àqueles países do leste, né, regimes comunistas para governar aqueles países, a Polônia, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, Bulgária, etc. E a questão da Europa Ocidental, né, que é França, Inglaterra, Itália, que eram países com uma tradição liberal, né? Mas havia uma esquerda muito forte nesses países, principalmente durante a resistência ao nazismo, né? O fato é que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham todo o interesse de manter aqueles países da Europa Ocidental, né? Que é Inglaterra, França, Alemanha Ocidental, Itália e também Espanha e Portugal, etc., dentro da esfera de influência ocidental, né, e dentro da economia de mercado e tal. Então, os Estados Unidos, através de um esquema de financiamento muito grande chamado Plano Marshall, os Estados Unidos forneceu empréstimos de longo prazo para esses países, para a reconstrução desses países, né? Foi um plano Marshall que se chamou, né? Que recuperou as economias da Europa Ocidental, principalmente da Inglaterra, da França e da Itália e de pedaços da Alemanha Ocidental, quer dizer, a Alemanha Ocidental que ficou sob influência americana, né? Esse plano Marshall, né, e essa reconstrução da Europa, ela causou um grande crescimento econômico, né? Apesar de a guerra ter sido muito dura, né, e ter sido destruído muito da Europa, né? A reconstrução que aconteceu nas décadas de 50 e 60, né, foi muito bem sucedida, né, e criou uma situação muito boa de emprego, de melhoria de salários, melhoria de consumo, né? Então começou a haver um desenvolvimento econômico e social, né, muito grande na Europa, né? E aí surgiu a ideia da integração europeia, né? Que começou com 5 países, 6 países, que seriam Itália, França, Alemanha Ocidental e os países os Países Baixos, que seria Holanda, Bélgica e Luxemburgo, né? E aí surgiu a primeira comunidade econômica europeia, né? Que aí foi o embrião da União Europeia. Então, até 73, quando entraram na União Europeia a Inglaterra, a Irlanda e a Dinamarca. Mas até o começo era chamada Europa dos Seis, que era Alemanha Ocidental, França, Itália e os 3 países chamados Benelux, que é Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Em 73 entraram a Inglaterra, a Dinamarca e a Irlanda. E agora, recentemente, né, 2019, a Inglaterra saiu, depois de 40 anos na União Europeia. Mas aí começou um processo de integração, que além daquele crescimento econômico muito grande, com baixa inflação, porque nos anos 50, 60, o petróleo era muito barato, né? E houve muita substituição de carvão por petróleo, né? Porque o petróleo era muito barato. Só que em 73 aconteceu o primeiro choque do petróleo, né? Além dessa integração econômica, começou também uma integração política, que é uma questão polêmica, até hoje é uma questão polêmica da integração política da Europa, né? Que é um continente que sofreu muitas guerras, principalmente entre França e Alemanha, né? E, e aí, em 79, foi eleito de maneira direta o Parlamento Europeu, pela primeira vez, né? Foi criado um Parlamento Europeu,
né, que já é uma estrutura supranacional, né, que é uma coisa que não existia, talvez até hoje não existe em lugar nenhum do mundo, né? É uma tentativa de união política da Europa, porque além da união econômica, que existe, né, essa integração industrial, integração comercial nos países europeus, né? Mas tudo começou nos anos 70, quando houve a ampliação dos 6 países originários para 9 países, né? E posteriormente isso foi ampliado, até hoje já tem mais de 27 países na União Europeia, né? Mas a grande questão é que os Estados Unidos tinham interesse de manter a Europa Ocidental no campo liberal e democrático e ocidental, né? E aí fizeram muitos investimentos, né, através do Plano Marshall, né, que eram empréstimos subsidiados, né, para que esses países pudessem se reconstruir, porque esses países estavam completamente destruídos e, inclusive, depois da guerra, tinha até racionamento de comida, a pobreza era muito grande e tal. Só que nos anos 70, esses países da Europa Ocidental já estavam num padrão de vida muito bom, né? E aí isso foi evoluindo até os dias de hoje, né? Então essa é a situação da Europa Ocidental. Depois eu vou entrar em detalhes, cada país, principalmente a Alemanha, a França, a Inglaterra, a situação da integração europeia nos anos 70.